Quero passar uma informação para você. Eu tive o prazer de conhecer o Rafael e o Rafael apresentou para mim um animalzinho de estimação diferente. Vou deixar você na curiosidade qual é esse animal de estimação que eu tenho certeza que poucas pessoas têm em casa. Agora confere aí a entrevista com o Rafael, que foi muito bacana. Vocês conhecem as jiboias? Sabem quais são elas? E as diferenças? Hoje eu tive o prazer de conhecer essa pequenina que está aqui com o Rafael e ele vai falar um pouquinho da história, como que foi, né? O que teve de atração que ele veio a pensar em ter uma cobra, exatamente. Você que pensa em ter uma vai saber qual é essa experiência agora. Rafael, tudo bem? Tranquilo, César. Beleza. Prazer. Exatamente. Desde criança eu sempre quis ter serpentes, sempre gostei muito de répteis, mas não sabia que isso era possível. Hoje em dia, pesquisando na internet e tudo, eu fui vendo que existem criadores legalizados e que é possível você fazer isso de forma normal, de forma legal. Existem muitos criadores, muitas serpentes de forma legal que as pessoas criam, corn snakes, king snakes, mas existem muitos criadores de espécies nativas que fazem onde você pode criar cobra de forma legal, com nota fiscal e com microchip, como é o caso dessa jiboia, que é uma jiboia arco-íris da Amazônia. Existe uma espécie muito parecida com essa aqui na nossa região, só que elas são acinzentadas. Essa aqui é uma jiboia vermelha. Rafael, como que surgiu a ideia? Você já apreciava, já vem de muito tempo, tinha essa vontade? Como que surgiu a ideia? Não, vou ter uma jiboia, vou ter uma cobra. Como que foi? Eu sempre me encantei, sempre tive essa admiração por répteis, mas não sabia que era possível. Quando eu descobri que era possível, já fui juntando dinheiro e não teve jeito, me encantei logo. Muito bacana. E o Rafael, inclusive, né, como eu tive recentemente falando sobre as calopsitas, as aves, né? Ele tem aves. E a gente sabe que na cadeia alimentar, né, Rafael, o que ela representa aí para as aves? Fala pra gente. Cobras são predadores, inclusive isso é uma dúvida muito frequente que as pessoas têm em relação à alimentação. Infelizmente não existe aquela coisa de uma alimentação como a gente dá para as aves, para os cachorros, uma ração extrusada. As serpentes se alimentam de animais, mas não necessariamente vivos. Hoje em dia, com a popularização, já tem muita gente criando serpentes. E hoje em dia, aqui mesmo em Teresina, tem muitos criadores de ratos e outras presas, espécies serpentes, que entregam essas presas congeladas já no ponto da alimentação, sem a gente precisar necessariamente criar esses animais. E uma vantagem muito grande é que esses animais comem muito pouco. Uma serpente desse tamanho, como a minha, já come só uma vez por mês. Então é uma manutenção muito baixa, um custo muito baixo e que você, no caso, por exemplo, de ter que viajar, é bem despreocupante. Uma vez por mês, Rafael? Uma vez por mês. Quando elas são mais novinhas, chegam a comer uma vez por semana, depois de 15 em 15 dias, mas quando já estão assim adultas, como essa que já tem 8 anos, elas comem uma vez por mês. Rafael, agora explica pra gente o que é preciso para ter, né, criar uma cobra, criar uma jiboia, né? Tem a questão do terrário e tudo. Explica pra gente como que tem que ornamentar esse terrário, alguns detalhes relacionados ao ambiente que ela vai viver ali, né? Perfeito. Inicialmente precisa de muita informação, é muito estudo. Você não tem como ter um animal desse que é um pouco diferente sem estudar bastante. E nem criar expectativas tão grandes, por exemplo. Você não vai ter esse animal, não tem como esperar que ele vá brincar com você, ter esse afeto que um cachorro tem. É um animal que respeita o manuseio, é lindo, admirável, e você vai precisar de instalações adequadas para ele. Normalmente, uma serpente dessa, como são animais de sangue frio, precisa de uma fonte de aquecimento. Aqui no Piauí, a gente tem essa vantagem que a gente pode até dispensar, já que a gente não tem temperaturas muito baixas aqui. Questão do terrário, quanto mais espaçoso, melhor, com uma serpente dessa grande. Mas normalmente a gente considera um terrário com pelo menos 2/3 do comprimento do animal. Ou seja, uma serpente dessa que tem 1,80 m, 120 centímetros de frente do aquário é interessante. E além disso, você tem que pesquisar os gostos das serpentes. Existem várias espécies. No caso dessa, é uma serpente que gosta tanto de nadar como estar na água, então você precisa de uma bacia d'água mesmo, também considerável. Também vai precisar de puleiros, galhos, coisas para ela poder escalar, já que da espécie também a preferência dela. E no mais uma toca para ela se esconder. Fora isso, são animais com manutenção muito baixa e que é bem simples, não vão ter aquela necessidade de ficar passeando, de interação demais com o dono como outros animais. Então, de criação, de manutenção, é bastante simples. Rafael, e você citou pra gente que alimentação uma vez na semana. Especificamente ela, qual a alimentação dela que acontece uma vez por semana? Hoje em dia ela se alimenta tanto de franguinhos um pouco mais envolvidos e também de roedores, já ratos aqueles ratos de laboratório com um tamanho um pouquinho maior.
Mas quando a serpente é bastante pequena, ela vai se alimentar às vezes só de neonatos, aqueles ratinhos ainda rosinhas. E é importante que você já considere, antes de adquirir a serpente, uma fonte de alimentação segura, porque depois, para você conseguir esse tipo de alimento, pode ficar bem complicado. Felizmente, hoje aqui em Teresina já é bastante disponível e tem bastante pessoas que já fornecem alimentação, inclusive até entregam em casa. E quando se relaciona a questão dela especificamente, sua experiência em questão suplementação, tem alguma coisa que você coloca ali para de repente uma imunidade mais, né, estabilizada? Existe isso quando a gente fala das cobras também ou não? A refeição são animais muito tranquilos. Como eles comem animais inteiros, a importante é a saúde desse animal que ela tá se alimentando. Então, se você encontrar um bom criador de roedores, que faça uma boa criação desses animais, que alimente eles com ração de qualidade, você não vai ter que se preocupar com essa serpente. Não são animais que vão ficar, por exemplo, adoecendo facilmente, de forma alguma. As doenças delas normalmente são relacionadas ao manejo. Então, se um animal desse chegou a ficar doente, com certeza você errou em algum ponto. E é para isso que é muito importante ter informação antes. Rafael, para quem está assistindo a gente agora aqui, e agora está vendo que existe a possibilidade de ter um animal mais exótico, mais diferente, não convencional, que a gente não vê por aí, mas tem a forma legalizada de adquiri-lo, né? Explica pra gente qual a forma certa, como procurar, quais são as documentações, explica pra gente esses detalhes. Mesmo se tratando de um animal silvestre, um animal que ocorre na fauna brasileira, você não precisa de uma licença específica para poder criar. O que você precisa é adquirir de um criador legalizado. Esse criador, sim, já foi atrás, entrou com o processo, teve uma autorização de manejo e já está apto para poder vender esses animais de forma legal. Então você, que tem informação, que tem estrutura para criar esse animal, pode buscar esse criador diretamente, já existem muitas páginas aí nas redes sociais, é bem disponível na internet, e entra em contato com esse criador, combina o envio e recebe esse animal aqui. Aqui no Piauí não existe criadores desses. Essa serpente, por exemplo, veio de Minas Gerais e veio de avião. Então é bem tranquilo combinar essa entrega e receber. Rafael, chega bacana, vindo de outro estado, é tranquilo no voo, chega sem nenhum problema? Vem sim, criadores responsáveis já têm toda essa logística e combina com antecedência qual o voo e o dia em que vai retirar. Essa serpente pegou um voo e de escalas de mais ou menos 8 horas. Então você está lá, a hora certinha, chega no aeroporto, você retira e já põe o animal no terrário. E ele normalmente dá super certo. Eles são bem resistentes e não tem tantos problemas não. Muito bacana, Rafael, muito show de bola. A gente está vendo o quanto que ela é tranquila. É que ela tá passeando, tranquila, que tá passeando aqui, que tá olhando, vendo, conhecendo, sentindo a presença da gente aqui e tá tranquila. Agora, Rafael, para quem tá pensando em ter uma cobra, quem tá pensando em ter especificamente uma jiboia dessa, né? Muito bonita, muito exuberante. Quais são as recomendações que você deixa? A gente sabe que todos os animais, todos os pets que a gente cria atualmente hoje dentro da casa da gente, a gente cria um laço sentimental. Dentro da sua experiência, quais suas recomendações para os nossos amigos? Eu recomendo a pessoa ter bastante informação para entender as expectativas em relação ao animal. Muita gente, às vezes, adquire uma serpente dessa na intenção de se exibir, de mostrar nas redes sociais, chamar a atenção, e logo depois desiste. E depois que você desiste de um animal desse, é bem complicado você dar um destino para ele depois. Então, tenha expectativas em relação ao animal. Se for adquirir ele, é por realmente admiração, por apreciar o animal, saber que não vai ser um animal que vai ficar ali buscando por carinho, que vai tolerar bem o manuseio, mas que tem suas limitações. Uma serpente dessa, por exemplo, se alimenta e tem que passar mais ou menos uma semana dentro do terrário. E é a natureza dela. A gente não tem como muito ir contra isso. E além disso, informação, e se você realmente gosta desse animal, é um animal que vale super a pena, tem baixa quantidade de manutenção e é um pet excelente. Além de ser muito bonito. Os jiboias normalmente tendem a ser bem tranquilas e aceitam muito bem o manuseio. E aí, o que vocês acharam diferente? Imagina ter uma jiboia dentro de casa. Muito bacana. Agora, eu tive o prazer de conhecer e assim é muito tranquilo. É importante sempre adquirir com pessoas adequadas, pessoas registradas para dar tudo certo.